hoje nós vamos falar sobre o maior órgão sexual que a gente tem. Bom, a Torre Eiffel. Quem não imaginou um dia, quem sabe, visitar Paris, visitar a Torre Eiffel? Isso faz parte da nossa fantasia, da nossa imaginação. O nosso mundinho é muito pequeno. Vocês já chegaram a essa conclusão? Chegaram à conclusão que o mundo que a gente vive no dia a dia, no cotidiano, se resume a pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo, nossa casa, nossa família. Nós convivemos durante 95% do tempo com, sei lá, 10 pessoas. Coloca aí a sua continha para funcionar, vê se não é isso. 10 pessoas, na maior parte do tempo. E nós convivemos, mesmo que a gente ande no trânsito, nós frequentamos poucos metros quadrados do mundo durante nossa rotina. Mas a nossa imaginação, a nossa fantasia, ela está sempre buscando coisas além do nosso cadinho, né? Como dizem os mineiros, sempre querendo expandir. E a gente sabe que não dá para ter tudo. A gente consegue fazer algumas coisas, a gente consegue às vezes realizar algumas vontades, mas não dá para ter tudo. Ah, você já foi em Paris, na Torre Eiffel? Não fui. Quer ir? Quero. Conhece de cor salteado? Já viu milhares de fotos e vídeos? Parece que se chegar lá, já viu aquilo. Sim, parece que sim. Então, o que nós criamos no nosso imaginário, na nossa fantasia, são simulações de situações que a gente gostaria de viver. Para o nosso cérebro, é como se nós estivéssemos realmente lá. Pensa bem, eu queria conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, Rio de Janeiro. Você monta na sua cabeça aquela imagem mental, você monta na sua cabeça o roteiro, você vive na sua fantasia, no seu sonho. Tudo aquilo. Quando chega lá, claro, você se deslumbra. Mas a maioria das vezes você acha que ao vivo seria muito melhor do que foi na imaginação. Isso é uma prova de que quando o cérebro, quando a nossa mente está fantasiando, ela está realmente vivendo aquilo. Nossa mente está se auto-enganando. Eu penso no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar. Só falta o cheiro e o sabor das coisas. Mas a vivência, a fantasia, a imaginação, é como se a gente estivesse lá. Por isso que muitas vezes quando a gente realiza, nem parece tão melhor assim, certo? E como a gente usa a questão da fantasia e da imaginação para melhorar a nossa vida? A nossa mente, a nossa fantasia não tem algemas. A nossa mente não tem passagem de avião para pagar. A nossa mente não tem que pedir folga pro chefe, esperar as férias, esperar um feriadão. A nossa mente, ela está livre. Entendeu? Então, as coisas que nós criamos dentro da nossa imaginação, da nossa fantasia, funcionam para a nossa mente da mesma forma que se nós estivéssemos lá no lugar, vivendo aquela situação de verdade. Por isso que muitas vezes quando a gente vai viver a situação de verdade mesmo, a gente se frustra, porque a gente imaginava que fosse melhor, né? Aí eu imaginei e eu pensei que quando eu chegasse aqui fosse muito melhor. E talvez um pouco melhor, e isso frustra, certo? Tem a questão também de que a nossa imaginação, ela não pensa nas coisas que podem dar errado. Ela não pensa nas coisas que podem dar errado. Ela não pensa que um dia que você vai no Cristo Redentor, vai estar absurdamente lotado. Vai estar um calor carioca, infernal. Ela pensa no Cristo, vai lá, tira uma foto, olha a vista, e depois tem um ventinho, você não passa calor, entendeu? A nossa imaginação pensa num mundo mais ideal. E o que isso tem a ver com a nossa
Nossa conversa, gente, vida sexual, quer dizer que a fantasia aumenta a possibilidade das nossas vivências. Poxa, mas se fantasiar é praticamente, para o nosso cérebro, praticamente a mesma coisa que viver, eu não preciso necessariamente viver. Eu posso usar a fantasia para viajar, para experimentar coisas aqui dentro. E aqui dentro será o mundo perfeito. A fantasia sempre vai dar certo. Não vai ter perrengue, não vai ter experiências negativas. Mas e você consegue se contentar somente com a fantasia? Ou você precisa colocar em prática? Aí depende de cada pessoa. Depende de cada fantasia. Eu tenho a fantasia de pular de bungee jump. Nunca vou fazer. Nunca. Imagina eu subindo aquele negócio, amarrado pelos pés. Chega lá em cima, pula. Pulo não. Uma vez lá em Morro de São Paulo, eu fui descer numa tirolesa. O cara me amarrou, aí tinha uma fila atrás assim, né? O cara me amarrou e eu fiquei ali. Daí o cara me empurrou. Porque uma coisa é você ver, eu quero descer naquele negócio. Outra é você estar lá em cima. Será que você teria coragem? Então eu fantasio uma coisa na minha cabeça em relação a uma experiência sexual. Se aparecer a situação, será que eu pulo ou alguém vai ter que me empurrar? É uma pergunta a ser feita antes de você querer colocar em prática, certo? Então, como a fantasia entra no pensamento bioquímico do nosso cérebro? Nosso cérebro vive de neurotransmissores. Há muitos anos atrás, quando a gente começou a entender o funcionamento dos neurônios, a gente imaginava que tudo era elétrico. Tudo eram estímulos elétricos, despolarização, repolarização. O estímulo pula pela capa de mielina de nó em nó e vai levando o estímulo, né? Hoje a gente sabe que o estímulo elétrico é só uma pequena parte do funcionamento do neurônio. A imensa maioria das nossas sensações, dos nossos pensamentos, das nossas memórias estão fora dos neurônios. Fora. Onde dois neurônios quase se encostam, existe um negócio chamado fenda sináptica, que é um espaço entre dois neurônios onde eles conversam. Então ali, um neurônio joga um neurotransmissor, outro neurônio joga outro neurotransmissor, joga outro neurotransmissor, e eles vão trocando ideia ali. A dopamina é um dos neurotransmissores mais poderosos em termos de recompensa. Toda vez que eu sinto prazer, satisfação, dopamina tá no jogo. Prazer, satisfação, dopamina. A dopamina é tão poderosa que ela vicia. Certo? E nós passamos, nos últimos 100 anos, uma escalada na quantidade de dopamina. Uma escalada. Como assim, doutor? Como assim? Pensa na vida do seu bisavô, 100 anos atrás. O ritmo da vida dele era muito lento, certo? Os meios de comunicação eram bem devagar. O entretenimento era muito dependente de outras pessoas. As fontes de prazer eram muito limitadas. Então, talvez o seu bisavô, ele sentia prazer na vida como? Um alimento, um doce, um pudim, se tivesse geladeira, né? E relação sexual. Sei lá, talvez 50%, 60% da dopamina que ele viveu e conheceu na vida dele inteira vinham da relação sexual. Aí agora você tem joguinho de celular, joguinho do computador, você tem TV, você tem seriado, você tem streaming, você tem música, você tem comida à vontade. Eu saio daqui, caminho 50 passos que estou na padaria, compro um doce. O seu bisavô não tinha essa possibilidade. Eu vou ali e me entupo de dopamina. Então o nosso cérebro, nas últimas gerações, tem sido cada vez mais inundado de dopamina. Isso vicia. E talvez hoje a gente tenha, de toda a dopamina que a gente recebe, uma pequena parte vem do sexo. Já pensou nisso?
talvez 10%, 15%. Há 100 anos atrás era mais de 50%. E a nossa vida hoje é muito rápida e as coisas acontecem muito rapidamente. E fontes de prazer cheias dia inteiro. Álcool, bebida, jogo, drogas. Impressionante o número de pessoas que não conseguem se divertir se não tiver um cigarro de maconha junto. Caralho. Impressionante. Parece que ninguém mais consegue se divertir sem estar chapado. O álcool nem falo. Nem falo mais porque ficou já tão na moda que daqui uns dias tem até na merenda escolar. Então, talvez libertar a imaginação, libertar sua mente, fantasiar e imaginar, seja um passo para a gente começar a recuperar essa dopamina perdida. Essa dopamina que se consegue a dois. Porque a cachaça é sozinho. O jogo, tá, tudo bem. Vai ter mais uns caras lá que vão tomar o seu dinheiro no poker, né? A dorama, você é viciado em dorama? Passa o dia inteiro vendo dorama. Também é sozinho, né? Então, a imaginação liberta, faz a gente viver, libera no nosso sangue muitos neurotransmissores, incluindo a dopamina. Você já pensou que lá naquela fenda sináptica libera ali dopamina, serotonina, noradrenalina? E aquilo não fica só ali, aquilo extrapola, aquilo vaza. Imagina o cérebro todo cheio de satisfação, de prazer, de amor, cheio de neurotransmissores do bem. E eles estão circulando no seu sangue. Agora você imagina esse mesmo cérebro cheio de neurotransmissores do mal, epinefrina, glutamato, e aí espalha todo o seu corpo, rancor, ódio, tédio, antipatia. Então, viva de acordo com os seus preceitos, mas viva positivamente. Positivamente. Isso também é saúde, gente. Isso também é vida, tá? Câncer, infecções, doenças imunes, alergias. Já tem dados científicos que correlacionam a parte emocional com essas doenças. Pensar triste, pensar rancoroso dá câncer, certo? Amanhã ainda não tenho tema. Se alguém quiser dar uma ideia, estou aceitando. Essa semana aqui foi meio bagunçado, meio sem planejamento, mas a gente entra aqui para conversar sobre algum assunto sempre aleatório, que traga informação, conhecimento, discernimento para a gente, né? A partir de março, a partir do dia 3, se eu não me engano, é isso? Não, na verdade vai ser depois do carnaval, né? Dia 6. Eu vou começar a revezar as lives com a doutora Carol. A doutora Carol é a nossa psicóloga-chefe e eu vou fazer as segundas, quartas e sextas e a doutora Carol vai fazer as terças e quintas. Sempre no mesmo horário, 8 da manhã. Nós vamos revezar os temas. Uma vez uma parte mais clínica, orgânica, outra vez uma parte mais psicológica, psicoterapêutica, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento diferenciado, né? Bom, 8h23 já. Eu sou o Dr. Cristiano Stivaletti, estou me despedindo daqui. Terça-feira, fiquem com Deus. Tenham bastante satisfação nesse dia de hoje. E lembrando que de segunda a sexta estou aqui a partir das 8 horas da manhã para a gente falar sobre vida. E vida com saúde é muito melhor. E com saúde sexual mais ainda, tá? Abra sua mente, imagine, fantasie, que a sua imaginação não tem algemas, a sua imaginação não paga passagem aérea, a sua imaginação pode fazer o que quiser e você vai praticamente viver aquilo que você está imaginando. A sua mente acha que está vivendo, tá? Você que sabe que não está lá, beleza? Então, amanhã, 8 horas, eu vou estar aqui para a gente bater um papo de novo sobre essas questões de saúde e de vida, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até amanhã.